O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então, o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. A Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe disse: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. Ele disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nos encontramos no primeiro domingo da Quaresma e a liturgia sempre nos apresenta sobre o Evangelho das Tentações de Cristo. De modo especial, nesse primeiro domingo, nós meditamos o ano A, o Evangelho de Mateus. As leituras também nos apresentam, de modo especial, a dinâmica do pecado. Nós acompanhamos a primeira leitura do Gênesis. Qual é o plano original de Deus para a humanidade? Nós acompanhamos a criação do homem. Deus forma do barro o homem, a sua imagem e semelhança. Sopra-lhe as narinas, se dá-lhe o hálito divino para que ele possa tornar-se um ser vivente. Isso nós compreendemos que nós participamos do ser de Deus. Ou seja, nós somos frutos de um querer de Deus. Nunca somos frutos de um acaso. Mas desde toda a eternidade Deus pensou cada um de nós e nos chamou para estar perto dele. Ou seja, esse é o plano de Deus ao criar em estado de justiça e santidade o ser humano, para criar a amizade, comunhão com ele. Por isso o coloca no jardim, e Deus passeia no jardim e convive em harmonia com o ser humano. Esse é o estado primeiro da humanidade, em plena harmonia, em plena comunhão com Deus. Depois nós vamos percebendo como que de modo astuto a serpente convence Eva para que possa comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Eva, convencida por essa serpente, ela rompe esta amizade, esse estado de comunhão com Deus, e entra o pecado no mundo. Onde está a raiz do pecado? Nós o descobrimos na desobediência e no orgulho. O ser humano é convencido pelo demônio que Deus é o seu rival, que Deus o impede de fazer o que ele bem quer. Por isso, coloca no coração do ser humano que Deus é um inimigo. Pois essa é a promessa da serpente a Adão e Eva e também a cada um de nós. Sereis como Deus. Essa também é a raiz do pecado quando nós o cometemos mortalmente.
queremos ocupar o lugar de Deus. Nós queremos decidir por nós mesmos o que é certo, o que é errado, o que é bem e mal. Queremos ocupar o lugar de Deus. Portanto, nós viramos as costas para Deus para começar a fazer somente aquilo que nós queremos. Nós, orgulhosamente, nós queremos uma autonomia de Deus, como se Deus nos atrapalhasse. Desobediência está em não respeitar os limites que Deus colocou. De todas as árvores podereis comer, exceto dessa, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por isso, todas as vezes que nós pecamos, significa também que nós estamos sendo orgulhosos e desobedientes. Orgulhosos porque nós queremos fazer tudo de acordo com a nossa vontade, com o nosso querer. E desobedientes porque Deus nos deu uma lei, nos deu os 10 mandamentos como manual para nós seguirmos e sermos plenamente felizes, plenamente realizados. Assim também, nós vamos pouco a pouco compreendendo que nós não somos chamados ao pecado. O pecado é algo antinatural. Pois muitas vezes nós escutamos as pessoas dizerem: ah, padre, o senhor sabe, nós somos todos pecadores, é comum fazermos isto ou aquilo. Como se isso justificasse nossas ações. Precisamos ter consciência cristã católica. Nós não fomos feitos para o pecado. Nós somos feitos para amar, para servir a Deus, para estar em amizade com Ele. Portanto, o pecado é antinatural, que ele desnatura a nossa natureza. Ele nos desfigura, porque nós deixamos de ser conforme a imagem de Deus e nos tornamos, de fato, pessoas que querem se afastar do seu amor. De todas as vezes que nós fazemos uma experiência pessoal de continuar no pecado, pecando, assim também nós vamos nos desfigurando. Nós não nos reconhecemos mais como filhos de Deus. Tanto é uma experiência comum. Pessoas que há anos não se confessam, há anos não vão à igreja, diz: ah, padre, eu nem rezo mais, não sou digno mais de pedir a Deus alguma coisa, porque sou muito pecador. Ou seja, porque foi perdendo a consciência de filho e filha de Deus. Portanto, tornamo-nos escravos, nos tornamos reféns do demônio. Por isso, precisamos pedir sempre ao Senhor a graça de nós termos aquela convicção: nós somos criados por amor e para amar. E somente perto de Deus é que nós somos verdadeiramente humanos. O Concílio Vaticano II, que aconteceu em 1962 a 1965, num dos seus textos diz que em Cristo o homem se torna plenamente conhecido, porque Cristo Jesus revela ao homem quem de fato ele é. Ou seja, é se aproximando de Jesus, é conhecendo profundamente a Jesus, é estando em amizade com Ele, que nós reconhecemos que eu preciso ter uma vida voltada para Ele, que somente perto dEle eu sou feliz. Por isso nós encontramos na segunda leitura que diz São Paulo aos Romanos: sim, por um só homem, pela desobediência e o orgulho de Adão, o pecado entrou no mundo, mas pela obediência de um só homem, Jesus Cristo, nosso Salvador, também nós somos reconciliados com Deus. Em Jesus Cristo nós nos tornamos de novo amigos de Deus. E muito mais do que amigos, nós recebemos a dignidade de filhos e filhas de Deus. Porque sabemos pela fé que o Filho único e primogênito de Deus é Jesus. Mas Ele quis nos adotar, quis tornar-nos herdeiros do seu reino. Portanto, o céu foi de novo aberto para cada um de nós. Por isso, a encarnação de Cristo, sua vinda ao mundo, é sinal de esperança para nós e certeza de vida eterna. Aqueles que correspondem fielmente ao Senhor, a todos os seus propósitos, esse se torna de fato herdeiro da vida eterna. E é isso que nós somos chamados, a estar eternamente com o Senhor no céu, porque de novo foi aberto para nós o paraíso. Talvez isso pareça algo muito metafórico, talvez isso não convença o nosso coração, mas precisamos pedir sempre ao Senhor: eu creio, mas aumenta a minha fé, pois a minha fé vai me dizendo que eu preciso me aproximar de Deus a cada instante, para que eu possa sim corresponder ao seu amor, para que eu possa estar perto dele a cada instante, e agradecer ao Senhor todos os dias,
por Ele se fazer presente em nossa vida. Pois é o Senhor, sendo próximo de nós, sendo um amigo, que nos vai esquivando, nos livrando das situações próximas de pecado. Porque a lei de Deus, os mandamentos de Deus, não deve ser algo exterior a nós, como fosse algo que nos aprisionasse, nos amarrasse. Pois é assim que muitas pessoas pensam sobre Deus, como se Deus fosse um tirano, um carrasco, que o impedisse de fazer tudo neste mundo. Muito pelo contrário, Deus é um Pai amoroso, que quer sempre nos colocar no caminho certo. Por isso Ele nos toma pela mão e diz, é por aqui o caminho certo. É por esse caminho que você chegará ao paraíso. Ou seja, sejamos humildes, sejamos dóceis à voz de Cristo. E por isso nós ouvimos o Santo Evangelho. Nosso Senhor Jesus Cristo, que é levado pelo Espírito Santo ao deserto, para que Ele possa ser tentado e vencer as tentações. Se Ele venceu as tentações, é para nos dar o exemplo que também nós podemos vencer as tentações. Porque tudo que Jesus faz é para nos deixar um exemplo, para nos ensinar que aquilo é possível. Deus nunca nos pede algo que não conseguimos realizar, mas tudo o que Ele nos faz é dizer, confia, eu estou sempre ao seu lado, eu estou te ensinando, eu estou te ajudando. Ou seja, por isso é importante a obediência da fé, ser humilde para se deixar ser conduzido pelo Senhor. Por isso meditemos sobre as tentações de Cristo, e quanto isso nos ajuda na vida espiritual, para que nós também possamos crescer na amizade com o Senhor. Primeira tentação, Jesus, 40 dias e 40 noites no deserto. O diabo se aproxima e diz a ele, se és de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus o rebate dizendo, não somente de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ali Jesus vencia a tentação que nós padecemos, de querer viver ao nível dos sentidos. Ou seja, quantas vezes nós também somos tentados, em que tudo parece se resumir a satisfazer os nossos desejos, satisfazer nossa sensualidade, queremos tudo para nós. Jesus diz, não, sim, precisamos do alimento, mas a nossa vida não se resume ao alimento. Precisamos ter um horizonte maior. Ou seja, de toda a palavra que procede da boca de Deus, é que vive o homem. A nossa vida não se resume ao prazer momentâneo, não se resume a querer as coisas a todo instante, como se aquilo fosse o primordial em nossa vida. E sobretudo, saibamos nós ser atentos para que a palavra de Deus, que é alimento para nós, ela de fato seja vivenciada, meditada em nossa vida. Muitas vezes, quando nós falamos para um católico ler a Bíblia, parece que olha com um olhar estranho, como se nós estivéssemos obrigando a decorar este ou aquele versículo para usar aqui e acolá. Não é assim que a igreja quer que nós tenhamos contato com a palavra de Deus. Quer que a palavra de Deus se torne de fato luz para os nossos passos. Ou seja, todos os dias vamos ler, vamos meditar, para que nós possamos viver aquela palavra. Ou seja, é isso que precisamos aprender cada vez mais. Se queremos fugir das ocasiões de pecado, das tentações, precisamos conhecer profundamente a vida de Jesus, nosso Senhor. Não é um Deus distante, mas é um Deus próximo. Por isso, se nós formos atentos e todos os dias rezarmos o rosário, se rezarmos o texto todos os dias, nós estaremos o quê? Como que compondo num filme a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Os fatos primordiais da sua vida, nós os teremos de modo sequencial. Os mistérios gozosos, valorosos, luminosos, gloriosos, ou seja, ainda que de modo breve, resumido, nós vamos tendo uma sequência sobre a vida de nosso Senhor. E nós vamos pegando nossa Bíblia e vamos acompanhando aqueles trechos que nós meditamos no Santo Terço. Porque o Santo Terço, de modo especial, é a vida de Cristo meditada por cada um de nós. Que nós possamos ter esse olhar para o Santo Terço, para que eu possa meditar esses mistérios e ter impressa em minha mente a vida de nosso Senhor, como que num filme. Depois, aquilo vai te ajudando, como Cristo agiria nesta ou naquela situação. Eu vou desenvolvendo em meu coração os mesmos sentimentos de Jesus.
Quando eu tenho dificuldade sobre um discernimento moral, se posso ou não fazer tal coisa, recorramos às cartas de São Paulo, pois ele exorta, corrige as primeiras comunidades cristãs, orientações práticas para a vida na comunidade, para a vida em sociedade, para a vida pessoal. Ou seja, à medida que nós vamos tendo contato com a palavra de Deus, ela vai se tornando de fato alimento para nós. Ela vai orientando as coisas mais simples do nosso dia a dia. Mas como eu terei isso se muitas vezes eu tenho uma resistência à leitura da palavra de Deus? Muitas vezes nós temos a desculpa, eu não entendo, portanto não leio. Mas quem revela para nós o sentido daquele texto é o Espírito Santo. Não pensemos que é um conhecimento apenas da universidade, um conhecimento humano. É muito superior, pois é um conhecimento que vem do próprio Deus. Pois precisamos aprender a ler a palavra de Deus, inspirados pelo mesmo Espírito Santo, que deu àquele escritor, que ele possa vir também iluminar, no dia de hoje, a nossa mente, para apreender o seu sentido. Portanto, que sejamos nós, leitores, que nós possamos meditar essa palavra. Isso é muito importante, para que nós possamos sim vencer as tentações que rondam cada um de nós. E não sejamos nós aqueles que vivem somente na superficialidade. E quando eu digo que nós ficamos somente na superfície, algo sensorial, também em relação à fé. Quantas pessoas que são superficiais na fé, que não conhecem profundamente o mistério de Deus, e muitas vezes se decepcionam com Deus, porque pensam que Deus é como o gênio da lâmpada, que está ali disposto a fazer as suas vontades, os seus desejos. Quando Deus não faz de acordo com o que quer, parece que não quer mais vir à igreja, não quer mais rezar. Precisamos também pedir ao Senhor, livra-nos da tentação de querer também uma religião do nosso jeito, do nosso modo. Pois muitas vezes nós queremos uma religião à nossa imagem e semelhança. Um Deus que faça tudo e que só pregue aquilo que eu concordo, aquilo que é fácil. Ou seja, quando o padre diz alguma coisa que cutuca o meu coração, a minha ferida, já não quero mais, porque está exigente demais. E muitas vezes eu vou pulando e acolá de igreja em igreja. Precisamos pedir também, livra-nos dessa tentação de querer viver tudo na superficialidade. Por isso a obediência da fé nos leva a nos aprofundar cada vez mais no amor e no conhecimento de Deus. Segunda tentação que nós meditamos, em que o diabo leva Jesus ao alto do templo e diz, se és filho de Deus, lança-te abaixo e nenhum mal te atingirá. Jesus rebate dizendo, não tentarás o Senhor teu Deus. Aqui também entra algo muito sutil em nossa vida. Quantas vezes, pelo desespero, nós tentamos a Deus, como se Ele fosse obrigado a fazer algo por nós. Se de fato Deus existe, possa curar. Se Deus existe, que eu ganhe na loteria. Se Deus existe, que tal coisa aconteça. Ou seja, isso é tentar a Deus. Precisamos amar ao Senhor, independentemente das obras que Ele nos faz. Porque nós amamos Deus, porque Ele é o nosso Salvador. A maior obra que Ele já nos realizou foi tornar-nos herdeiros da vida eterna, por ter nos salvado do pecado da morte. Por isso tenhamos um coração humilde para acolher de Deus. Também as vezes que parece que Ele está em silêncio. Quanta dificuldade nós temos de suportar o silêncio de Deus. Isso é maturidade espiritual. Porque muitas vezes nós pensamos que Deus precisa sempre atender aos nossos caprichos, aos nossos anseios. E quando Ele nos faz esperar, parece que nós ficamos contrariados. Uma tentação que ronda o nosso coração. Aprender a suportar as demoras de Deus. De modo breve, conto o relato de Santa Teresa de Calcutá. Todos nós conhecemos a sua história, pois é uma santa dos nossos dias. Morreu em 97. Ao longo de anos e anos, 40 anos, dedicou-se aos pobres de Calcutá. Incansavelmente, levantava às 4 da manhã, rezava diante do sacrário durante 2 horas seguidas, em adoração ao Senhor. Depois dia todo em serviço àqueles pobres, aquelas pessoas que vinham sempre pedindo o seu auxílio, o seu socorro. Mas, depois de sua morte, no seu diário espiritual, ela escrevia da solidão que ela sentia, do silêncio de Deus,
que ao longo de 40 anos viveu um deserto espiritual que não sentia a presença de Deus, mas todos os dias estava ali, diante de Jesus, o adorando e o servindo dos mais necessitados. O que isso nos ensina? Que precisamos também aprender a suportar o silêncio e as demoras de Deus, porque muitas vezes nós não suportamos nem mesmo a resposta, que demora uma semana, 1 ano, 2 anos, desesperamos e pensamos que Deus não nos ama e não nos ouve. Precisamos aprender dos santos o que significa amar. E um dos modos de amar é esperar. Quem ama, sabe esperar. Portanto, que nós, nesse tempo quaresmal, somos também levados ao deserto para suportar a dureza, a aspereza e a certeza. Ali no deserto, nós nos encontramos com Deus e conosco mesmo. E nós entendemos que quantas vezes nós temos uma fé superficial, porque nós desesperamos por toda e qualquer coisa, pois é um pecado também contra a esperança. Desesperar por toda e qualquer coisa é um pecado contra a esperança. Não pequemos, não tentemos a Deus, mas saibamos esperar nele a todo tempo. E por fim, a última tentação que o Senhor vence e nos ensina, que é Jesus é levado num monte alto, e o diabo mostra-lhe todos os reinos e diz: se me adorares, e tudo isso lhe será entregue. E Jesus lhe recorda, primeiro mandamento: amarás somente a Deus, adorarás somente a Deus e somente a Ele prestarás culto. Ou seja, nos ensinando também a vencer a tentação do poder, da ganância, da vanglória, pois muitas vezes essas 3 realidades querem dominar o nosso coração: a sensualidade desenfreada, o poder a todo custo e também a glória a todo custo. Que nós possamos moderar nossos impulsos e querer glória somente a Deus. Não sejamos nós iludidos pelas glórias passageiras deste mundo. Se nós estamos em altos cargos, em altos postos, é para servir. Se nós temos certa condição, é para servir. E isso deve ficar claro para cada um de nós. Somente a Deus devemos prestar adoração. Seja amar o Ser sobre todas as coisas. Nunca alguma coisa deste mundo deve se antepor ao amor de Cristo. Quão importante é, quanto caminho temos que percorrer para que de fato Deus seja o centro da nossa vida. Porque parece que toda e qualquer coisa se torna mais importante do que a Deus, do que a igreja. Nós, muitas vezes, somos tentados a deixar qualquer coisa para não ir à Santa Missa. Toda e qualquer coisa que tem um encontro na igreja nós deixamos porque está chovendo, porque está calor. Ou seja, quantas pequenas desculpas nós temos e depois tantas outras maiores ainda para não servir a Deus, para não estar em sua presença. Portanto, concluindo nossa reflexão, possamos pedir ao Senhor a graça, primeira, de nos reconhecermos filhos e filhas de Deus. Esse é o maior legado que Jesus nos deixa. Nós nascemos por amor e para amar. Nós somos chamados a estar eternamente em amizade com Deus. O pecado não faz parte da nossa vida, portanto lutemos contra os pecados, para que Ele não reine em nossos corações. E por fim, que as tentações que nós sofremos, nós possamos vencê-las com auxílio da graça de Deus. Porque sozinhos nós perecemos, mas humildemente, de modo obediente, nós conseguimos superar as tentações e sermos fiéis ao Senhor. Pois esse é o convite da Quaresma. Nós vencermos o nosso orgulho e nos sentimos necessitados de Deus. Porque somente nele é que nós temos fortaleza. Somente nele nós encontramos a força. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós aprendemos com São Paulo. Que nessa Quaresma nós tenhamos a certeza disso. Também nos nossos propósitos quaresmais. Se nós conseguimos cumpri-los bem, é porque Deus nos ampara, nos dá força. Não é somente um esforço pessoal, mas é a graça de Deus que nos sustenta para vencermos também as tentações e conseguirmos fazer bem nossos propósitos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.